E o Flamengo finalmente venceu no Campeonato Brasileiro. Terceira rodada do Brasileirão e o Flamengo venceu o Vitória da Bahia por 2-1. Os gols do Mengão foram marcados aí por Eric Pulgar e também por Everton Cebolinha. Nesse vídeo vamos conferir aí a coletiva do pós-jogo aí, Felipe Luiz falando a respeito dessa partida. Mas antes, inscreve-se no canal, deixa o like, deixa o comentário, ative aqui as notificações. Aqui você encontra notícia, react, lives e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Vamos conferir, pessoal, coletiva aqui do pós-jogo. Tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Primeira vitória no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo também sofreu até defensivamente bastante nesse jogo. Queria que você pudesse encaixar uma resposta de 2 em 1, assim. Principalmente no primeiro tempo, pessoal, o Flamengo finalizou apenas 2 vezes. Foi letal, né, pessoal? As 2 finalizações, 2 gols. Momento de, às vezes, ver uma vitória assim na marra, no bom sentido, pelo que o time tem apresentado, questão física, e também se analisasse esse aspecto defensivo, se eu não me engano, 9º gol em 7 jogos do time principal nessa temporada. Bom, saio daqui hoje com uma sensação parecida com a do ano passado. Uma vitória difícil. Vamos lá? Saio com uma sensação parecida com o ano passado. Uma vitória difícil, um jogo não muito bom. Na verdade foi um jogo muito difícil. Imaginávamos um jogo, esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demorou também a entender o jogo, e isso nos levou... Isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas, não conseguíssemos sair do nosso campo. E o jogo claramente estava pedindo profundidade, tanto é que o segundo gol do Cebolinha veio num ataque ao espaço, e tínhamos poucos jogadores com essa característica no primeiro tempo. No segundo tempo, com o resultado, eu sabia que o jogo pedia isso, mas com o resultado esperava com algumas correções que melhorasse, e melhorou. Acabamos tomando o gol no nosso melhor momento do jogo, onde a gente já estava com mais controle, já dominando e controlando todas as ações, e veio num erro nosso, acabamos sofrendo o gol, onde ficou, claro, é um jogo muito aberto, e a partir daí, claro, como eu falei, ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo, mas sem nenhuma dúvida temos aí muito caminho. O Flamengo tomou aí o primeiro gol, pessoal, já no início do segundo tempo. O Flamengo começou bem o segundo tempo, mas aos 7 minutos, mais ou menos, o Vitória marcou aí o seu gol, né? E logo depois, pessoal, teve um pênalti aí para a equipe do Vitória. Teve a chance de empatar, porém o goleirão Rossi defendeu, foi super bem, fez uma bela defesa e evitou aí o empate do Vitória. Coisas para corrigir, muito caminho para percorrer. Felipe, boa noite, lá do Fogo da Flamengo TV. Felipe, depois de 3 rodadas do Brasileiro, eu queria que você fizesse um balanço, no contexto mais geral mesmo, dos principais desafios que você tem encontrado para trabalhar no Campeonato Brasileiro mais cedo dessa vez, uma novidade no calendário, em meio a jogos decisivos do Carioca, Recopa e também a Supercopa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é sempre, para mim, o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje, que infelizmente está em péssimas condições. Não era ruim, sempre foi um campo bom, e infelizmente hoje é assim. Então ele te leva a esses desafios, onde também joga com 8, 10 equipes que lutam todo ano para ficar na parte de cima da tabela. Então é um campeonato muito competitivo, e indo jogo a jogo e corrigindo jogo a jogo, e principalmente melhorando a nossa parte física jogo a jogo. Felipe aqui, boa noite, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma avaliação da parte defensiva dentro dessa temporada. A gente tem visto alguns erros que não costumam acontecer. E em cima dessa linha defensiva tem o Rossi. E a importância de ter um goleiro desse quilate, desse tamanho, para construir esse resultado hoje, porque os 3 pontos são fundamentais para o Flamengo nessa arrancada inicial do Brasileiro. Obrigado. Sim, a nossa fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas
não consigo separar, né? Ela vai conectado junto com o ataque, vai conectado com o nosso modelo de jogo, com a nossa pressão, todas as fases do jogo, bloco médio, bloco baixo. Mas também passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com bola. E não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos. E essa parte é que eu preciso corrigir, mas não é só o sistema defensivo, é um todo que acaba estourando sempre na nossa fase defensiva. Até mesmo, se eu não me engano, o gol e o pênalti vieram de erros técnicos e contra-ataque. Então, estamos sofrendo com transições e nesse aspecto aí temos que melhorar. Felipe, aqui, boa noite. O Rossi, desculpa. O Rossi vive um momento extraordinário, fez uma temporada incrível ano passado, jogou praticamente todos os jogos, está num grande momento e se espera sempre que o goleiro faça o simples e o seguro, mas quando faz uma atuação dessa temos que sempre reconhecer o nível do momento dele. O Rossi realmente fez aí um bom jogo, né, pessoal? Foi preciso aí muito bem na defesa do pênalti. E também, pessoal, contra o Sampaio Corrêa, ele foi poupado, né? Teve aí a chance o Andrew e agora retornou novamente e mostrou por que é o titular do Mengão. Boa noite. Felipe, a gente percebe que todos os setores do Flamengo ainda estão ali numa fase de adaptação à temporada. O ataque, às vezes, toca muito errado, a defesa chegando um pouco atrasada. Mas eu queria saber, assim, de você, na sua visão, qual desses setores, defesa, meio e ataque, vai precisar mais da sua atenção nesse início de temporada, principalmente por pouco tempo que você tem para trabalhar agora? Você vai ter 4 dias, depois mais 4 até pegar o Lanús, mas eu queria saber desses 3 setores, qual você vai ter que suar um pouco mais para poder arrumar e ajeitar. Obrigado. A gente treina todos os setores juntos, depois, claro, existem os treinos setoriais e tudo mais, que eu passo todo o conteúdo sempre durante toda a semana e a nossa evolução é coletiva, né? Sempre penso em corrigir todos os setores do campo. O nosso refino técnico do jogo do Maracanã foi muito melhor com o passar dos minutos, os jogadores foram se soltando, mas a maioria dos jogadores que jogaram aquele jogo não estavam hoje. E como eu falei, o gramado nessas condições, o adversário que nos impôs uma pressão que era difícil de sair, e precisávamos desse refino técnico e também de profundidade, não conseguimos, então isso nos empurrou cada vez mais para perto da nossa área e acabamos sofrendo. Mesmo assim, soubemos sofrer bem no primeiro tempo e fomos com um resultado muito positivo para o segundo tempo, pelos jogadores determinantes que temos. Depois, no segundo tempo, como eu falei, no melhor momento nosso, acabamos tomando esse gol que deixou tudo aberto. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E queria que você fizesse uma análise do Paquetá, da evolução do Paquetá, mais uma partida. Você que utilizou o jogador num posicionamento diferente contra o Sampaio Corrêa, hoje, muito mais próximo daquilo que você já tinha utilizado nas primeiras partidas. Queria que você fizesse uma avaliação do jogador. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes. Agora, com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita. A posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo. Mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto. Não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos na bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante. Ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda, e tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Boa noite, Felipe. Contra o Sampaio Corrêa, o Paquetá foi muito bem jogando ali como volante. Jogou como volante, mais recuado, participou ali das jogadas dos gols aí do Pedro, finalizou. Ele chegando foi muito melhor do que já ali na ponta direita, né, pessoal? Já mais avançado, como ele foi utilizado ontem. Ontem o Vitória conseguiu anular o Lucas Paquetá em todo o período que ele esteve em campo.
Léo José do Coluna do Fla. Ainda seguindo nessa questão do Paquetá, tanto no West Ham quanto na seleção, o Paquetá ele jogou ali de segundo volante, tendo todo o ataque de frente para ele. O cara que tinha... Justamente isso. É isso que ele foi muito bem aí contra o Sampaio Corrêa. Toda a visão de jogo. E, inclusive, foi dessa forma que ele jogou contra o Sampaio, né? Hoje ele jogou pela direita, fazendo essa função de ponta que você, inclusive, falou que ele volta para marcar algumas vezes. Como que você enxerga como que você faz essa comparação? O Paquetá, ele é melhor jogando de frente para os companheiros de ataque ou atuando pela ponta? Não, ele não joga de ponta, ele joga de meia. É claro, ele marca de ponta, que é diferente. Ele joga de meia comigo, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, que era com um interior, um meia no 4-3-3. Simplesmente que desse lado hoje tínhamos o Royal como o jogador na ala, né? E como eu repito, eu jogo com 2 volantes lado a lado normalmente e não precisávamos de volante, precisávamos de meia, e ele foi escolhido para vir aqui como meia. Professor Felipe, boa noite. Ícaro Caldas. Queria que você explicasse um pouco sobre o Vitória hoje veio com linha de 4 no 4-3-3 e o Kaique marcando individual no Arrascaeta. Você esperava isso? Você não esperava? No bloco baixo, Vitória continuava fazendo sua linha de 5. Você foi surpreendido ou não? E quais dificuldades que o Vitória fez para a sua equipe? Obrigado. Bom, eu esperava a linha de 5, esse 5-2-3, 5-4-1 do Vitória. Eu esperava que fossem menos pressionantes, foram bem impressionantes, até mesmo pelas condições do campo. Eu acho que isso deu certa confiança para eles saltarem mais na pressão. E sempre o Arrasca joga com marcação individual praticamente o ano inteiro. E tentamos sempre dar soluções para essa marcação que eles fizeram. Mas, como eu falei, esse tipo de marcação individual, onde entra todos os adversários dentro do nosso campo, o espaço está sempre na profundidade. E aí que no segundo tempo corrigimos esse detalhe e o time já conseguiu sair mais dessa pressão do Vitória e fazer ele jogar perto da área deles. Felipe, aqui, estou deixando para perguntar por último, porque uma pergunta tem em relação com a próxima partida, que é o Botafogo pelo Carioca, um domingo de Carnaval, e é uma reportagem que a gente está fazendo sobre a relação dos jogadores com o Carnaval, que foi mudando nos últimos anos. O Flamengo volta a campo aí no domingo, enfrentando a equipe do Botafogo pelas quartas de finais do Campeonato Carioca. Porque o calendário mudou, enfim, a forma de jogar no futebol brasileiro também mudou, você como ex-jogador também pode falar, realmente mudou essa maneira de tratar o Carnaval, aquela coisa de curtir o Carnaval e não dá para curtir como antes, e, enfim, porque o calendário também mudou. Como é que mudou isso para o jogador nos últimos anos? Bom, para mim não mudou nada. Eu penso que o futebol na minha vida é prioridade absoluta. O Flamengo, eu já falei várias vezes, o Flamengo é prioridade para todos nós, e por em cima, inclusive, das nossas famílias. Então, o Carnaval é uma festa para a população que pode curtir. Os jogadores, enquanto eles têm compromissos, eles têm que ser prioridade ao futebol sempre. Tá aí, pessoal, coletiva de imprensa pós-jogo aí, Flamengo 2, Vitória 1, pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Inscreve-se no canal, deixa o like, deixa o comentário, ative as notificações. Aqui você encontra notícia, react, lives e muito mais. Vou deixar também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo no Telegram, beleza? Quiser fazer parte do grupo aí, eu vou deixar o link na descrição. Lá eu compartilho várias informações também, dou dicas e muito mais. Forte abraço e até mais.